Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva em muita luz e muita paz. Primeiro eu quero agradecer à casa por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradeço também a Jesus e ao meu mentor pelo amparo e a proteção de todos os dias. E peço que eu possa transmitir os ensinamentos do estudo de hoje com clareza para o nosso entendimento, pois trata-se de um tema que traz muita emoção, conhecimento e a alegria de aqui estarmos encarnados junto com nossa família, independente de qualquer acontecimento, de qualquer dificuldade. E o capítulo de hoje é do Evangelho, é o 14, honra teu pai e a tua mãe, e eu vou falar sobre o item piedade filial. É um assunto muito importante para as nossas reflexões e que diz respeito a todos nós, porque todos nós somos filhos, quer nossos pais estejam vivos ou não, e todos indistintamente somos filhos. E muitos de nós vivenciamos as duas posições, de pais e de filhos. Então, honrai vosso pai e vossa mãe, é o quarto mandamento da lei de Deus, recebido no Monte Sinai por Moisés. E o significado de honrar é referenciar, estimar, dar valor, tratar com respeito. Allan Kardec inicia o capítulo afirmando que o mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar os nossos pais. É no seio da família, no aprendizado de amar aos familiares, que o homem mais se prepara, mais exercita o sentimento do amor, e assim o expande aos amigos e aos demais próximos. Kardec esclarece outros mandamentos, outros aspectos do mandamento honrar pai e mãe. Mas o imperativo, a ordem, honrar, implica um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário acrescentar o respeito, a estima, a atenção, a consideração e a submissão. Piedade filial é reverenciar os pais e assisti-los, sempre numa demonstração de afeto e gratidão. No livro Morais da Vida, de Joana de Ângeles, ela nos lembra o quão difícil é mensurar, calcular o valor devido de um filho para com seus pais. Toda a gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade desfrutada através do renascimento carnal. O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e de abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o caminho da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Honrar pai e mãe nada mais é que praticar o amor ao próximo e a caridade, na sua essência, uma vez que as primeiras pessoas que amamos desde o início de nossa vida carnal, e não por acaso, são os nossos pais. No Livro dos Espíritos, na questão 681, temos: Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural.
E Kardec ainda lembra que honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los, sobretudo, quando lhes chega a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas com carinho e devotamento. O Espírito Sheila recomenda: nunca deixes um velho sem o teu sorriso ou um aperto de mãos. Vê o que podes fazer por ele com alegria e com afeto. Se já chegou a velhice dele, a tua se encontra caminho. Não te iludas, e poderás ser mais necessitado que ele. Nesse sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os da gratidão, respeito e ternura inadiáveis. Desses deveres, resulta, como Kardec ensina, que temos a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Todos os pais merecem piedade filial, sentimento inspirado pelas necessidades, pelas dores físicas e morais dos pais, nos colocando a assisti-los sempre, procurando amenizá-las ou eliminá-las. Se afastam a piedade filial aqueles que apenas os ajudam na alimentação, não percebendo as demais necessidades. Aqueles que os ajudam de má vontade, com exigências de mudanças de hábitos que não estão acostumados. Se afastam também aqueles que os ajudam, dando-lhes o mínimo, sem nada se privar em benefício deles. Aqueles que os colocam nos piores cômodos da casa, cobrando-lhes muitas vezes serviços domésticos que já não podem fazer bem. Aqueles que, sem motivo justo, para não se darem ao trabalho, os colocam em asilos, casas de repouso, privando-os de convivência familiar. Ou os que já não tendo maneira de cuidar deles, os colocam nesses lugares, acomodando-se e os visitando muito de vez em quando, sem nenhuma demonstração de afeto e de atenção. Se afastam também da piedade filial aqueles que não os visitam em seus lares frequentemente, pouco conversam com eles, não lhes fazem perguntas a respeito do seu viver, enfim, as pequenas atenções que lhe mostram o interesse filial. Aqui cabe uma importante reflexão que coloquei desde o começo lá da palestra, que é um assunto que traz muita emoção para a gente, né? Que nos leva a pensar como que nós estamos agindo com os nossos pais e ainda mais dando o exemplo para os nossos filhos, que mais tarde também serão pais. O amor é o principal sentimento que temos que cultivar em nossa vida. Tratar os nossos pais com amor, estar presentes em suas vidas, conversar com eles, retribuir tudo o que nos deram. Fazer uma análise, lembrar da nossa infância, dos momentos que passamos com eles, dos cuidados que recebemos, dos sacrifícios, das renúncias de nossos pais, desde que nascemos, desde a nossa gestação. O exemplo que estamos dando aos nossos filhos com as nossas ações é muito importante. E isso foi muito rebatido nas palestras no simpósio do mês passado. A influência de nossas ações no comportamento dos nossos filhos. Então, é importantíssimo termos esse olhar do que nós estamos fazendo, o que podemos fazer para melhorar. É o nosso dever. Está na lei de Deus, nos olharmos como espíritos eternos que somos.
Voltando ao tema, Kardec ainda nos lembra que quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os que o representam, esse dever ainda é muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso. E nesse momento pode estar passando pela cabeça da gente, né? Como honrar os pais que muitas vezes abandonam os seus filhos, fugindo de suas responsabilidades, não só financeiras, mas principalmente, não tendo um convívio afetivo com os seus filhos. Os pais que maltratam, ocasionando cicatrizes emocionais severas. Ocorre que reencarnamos no mesmo ambiente familiar, não por acaso, mas sim para resgatar certas dívidas passadas, lembrando que a justiça divina não falha. O filho de hoje pode ter sido o pai negligente de ontem e por isso estão juntos novamente, muitas vezes em papéis invertidos, para exatamente se harmonizarem. A lei é de amor, que não pune, que não castiga. É a lei do retorno, da ação e reação. Então, o espírito, ele renasce na família onde tem a necessidade de se aprimorar pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, nos quais deve desenvolver os objetivos superiores da sua existência. E sobre isso, Joana de Ângeles nos esclarece. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência em forma da presença da culpa neles gravada. Esta é a chamada piedade filial, encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, que significa que cabe aos filhos honrar seus pais sempre, e cabe somente a Deus julgá-los e puni-los diante de suas falhas. A ingratidão dos filhos com os pais é o pior erro que se pode cometer durante a nossa encarnação. Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos nossos inimigos, quanto maior é esta obrigação em relação aos pais. O maior mandamento preconizado por Jesus recomenda que o amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas. E no grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a um grau tão elevado que quaisquer ressentimentos de ocorrências infelizes se façam ultrapassados pela compreensão das dificuldades emocionais em que os eleitores viviam, em razão de sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando antipatia e mal-estar, que não raro se fazem recíprocos, nos diz Joana de Ângeles no livro Amor Filial, no capítulo 20. E ainda no livro Morais da Vida, Joana fala que a irresponsabilidade dos progenitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ao tomarmos
conhecimento desse dever filial, de sermos piedosos e cuidar amorosamente de nosso pai e nossa mãe, muitas vezes o nosso coração se aperta, pois muitos de nós já os vimos partir para a pátria espiritual. E também, muitas vezes, bate um arrependimento de algum mau comportamento que nos deixa muito tristes. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu que nenhuma alma, nenhum espírito está separado neste mundo. O dom sublime da oração e do pedido sincero de perdão pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer aos nossos pais, corta essa distância e atinge na espiritualidade aqueles corações que desejaríamos hoje, de coração renovado, servir e amar. Nunca é tarde para endereçar aos nossos pais que se encontram na espiritualidade os nossos cuidados amorosos na forma de oração, vibrando paz e amor a eles. Dizendo a eles o quanto hoje os compreendemos e pedindo a Deus que nos renovem em novas existências a chance de amá-los como merecem. Mas por que falar dos deveres dos filhos, da piedade filial, nos dias de hoje, em pleno século XXI? Porque da mesma forma que o profeta Moisés precisou utilizar das leis divinas para controlar um povo com hábitos ainda primitivos, hoje, devido à realidade que vivemos, temos que nos valer das mesmas leis para lembrar alguns filhos de seus importantes deveres para com os pais. Principalmente nesse mundo atual, onde a tecnologia mais distancia do que aproxima pais e filhos. E além deste obstáculo criado pela tecnologia, não são raros os casos de filhos que abandonam seus pais, negando-lhes a assistência necessária, principalmente na velhice, ou até mesmo os explorando muitas vezes física e financeiramente. Hoje, no comportamento atual da sociedade, verificamos filhos ironizando seus pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, com vergonha de suas origens, esquecidos do mandamento de Deus, que nos estimula a honrar nossos pais. Jesus, o maior ser que já esteve entre nós, honrou seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria para a humanidade uma nova era. Talvez seja por isso e por outros tantos outros motivos que o Consolador prometido, através do Espírito da Verdade, veio para relembrar à humanidade a importância do amor e da caridade ao próximo, como Jesus Cristo nos ensinou. O Evangelho segundo o Espiritismo vem falar para nós que estamos na família certa, com os pais certos, ou seja, que está tudo certo para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual. Nós é que muitas vezes, através de nossa conduta, nossa indisciplina, complicamos a nossa trajetória terrena. Então, sigamos os ensinamentos de Jesus, porque é Ele que vai nos ajudar, que vai nos esclarecer, facilitando o nosso entendimento. E assim, vamos acertando mais a nossa convivência social, familiar, para que possamos fazer o bem a todos e não apenas aos nossos familiares e entes queridos, mas aquele bem universal que Jesus exemplificou e que trouxe para nós. E assim encerro o meu estudo de hoje, agradecida por todo o amparo que recebi.
Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.